Quero agradecer a presença de todas vocês. Eu sei que tem mulheres que estão nos visitando hoje pela primeira vez, que têm acompanhado a série, né, Raízes. Eu já trouxe uma palavra sobre raízes da rejeição, raízes da falta de perdão. E hoje nós vamos falar sobre as raízes da comparação. Eu quero ler um texto com você. Quando o Senhor colocou, né? O Senhor vai gerando no meu coração os temas das próximas pregações. E durante esse ano todo nós vamos falar sobre raízes. Porque a raiz, ela é a base. É aquilo que sustenta uma árvore. É aquilo que vai fazer o fruto permanecer nos galhos. Está muito relacionada à firmeza, à profundidade das suas raízes. Não adianta nós termos uma linda árvore, mas na primeira tempestade, no primeiro vento forte, se suas raízes não estiverem firmadas, ela vai tombar. E raízes é o lugar onde a planta ela recebe os nutrientes, a água, ela é onde ela começa todo o seu processo de nutrição e de alimentação. Raízes saudáveis, com certeza vai gerar uma árvore, frutos saudáveis. Vai fazer com que todos os processos do crescimento dessa árvore, quem teve aula de ciências, né, eles consigam ser cumpridos até o final. E nós estamos aqui porque nós queremos viver a estação de florescer. Nós não queremos parar numa estação. E muitas vezes nós paralisamos a nossa vida, porque eu costumo dizer que o que Deus tem para nós, o diabo ele não pode roubar. Porque ele não tem poder para isso. Mas nós, muitas vezes, nos desviamos do caminho que Deus tem para nós. Do caminho que nos leva até o nosso propósito, até a nossa missão, até o nosso chamado. E a comparação é algo que, desde sempre, né? Nós estamos circulando por esse ambiente muito propício à comparação. Quando você tem irmãos, né, dentro de uma mesma casa, às vezes a sua mãe te compara com outro irmão. Na escola, né, quando você se compara ali com a nota do seu amigo. Então, nós crescemos nesse ambiente de comparação. Mamãe, a senhora nunca comparou uma com a outra, tá? Eu sou curada, sou saudável nessa área, né? Na verdade, a senhora sempre revelou o nosso melhor, a habilidade de cada uma, né? Então, mas muitas vezes as pessoas elas crescem nesse ambiente de comparação, né? E são ambientes que vão ferindo, vão destruindo as nossas raízes, vão entrando como feridas na nossa alma e vai distorcendo a imagem que Deus tem para nós. Eu amo uma passagem que está em 1 Coríntios 17. Eu quero ler aqui na minha versão, no meu celular. Eu quero ler com você, porque fala exatamente sobre o corpo. Nós somos o corpo de Cristo, né? E fazemos parte, na verdade, do corpo de Cristo. Nós somos membros de um corpo. E aqui, a Bíblia ela vai falar exatamente do valor de cada membro. O que seria, né, se a perna dissesse que o pé não tem muita importância? Como que seria se a mão quisesse ser a orelha, se o olho quisesse ser o ouvido? E muitas vezes nós entramos exatamente nesse lugar, porque olhamos a que a outra tem e esquecemos daquilo que o Senhor depositou em nós. Esquecemos do nosso chamado, esquecemos do lugar que Deus tem para nós e perdemos a estação, perdemos tempo e não florescemos. Porque enquanto precisamos estar ali, nos esforçando para cada dia sermos melhores e vivermos aquilo que Deus tem para nós, nós estamos perdendo tempo olhando para quem está do nosso lado. Por isso que em 1 Coríntios ele vai dizer que, eu vou ler com você, ele vai dizer que, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, por que não sou mão? Não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, por que não sou olho? Não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido,
onde estaria o olfato. Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão: não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés: não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e os que nos parecem ser menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimentos de especial honra. Senhor, aqui está a sua palavra. E nós não queremos viver de acordo com aquilo que nós acreditamos que é melhor para nós. Não. Nós queremos viver aquilo que o céu tem para nós. Nós queremos caminhar pelo lugar que o Senhor nos chamou para estar e florescer e despertar e ser revelada a nossa identidade nesse lugar. Porque quando nós encontramos esse lugar em Deus, nós entendemos o propósito que Deus tem para nós. Venha, Senhor, nos dar uma revelação do alto. Venha tirar toda angústia, toda amargura, todo espírito de comparação, todo espírito, Senhor, de inveja, todo espírito de autocomiseração. Senhor, nós entendemos, Senhor, que a Tua vontade ela é boa, agradável e perfeita. E o Senhor não falha, meu Pai. Muito obrigada por tudo que o Senhor vai revelar essa noite. Em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Amém. A comparação é algo que atinge 100% das mulheres. E quando nós olhamos para aquilo que a comparação ela vai trazer, se você não caminhou por esse lugar, ou está caminhando, ou já caminhou, você vai entender muito bem o que eu estou falando. Quando nós olhamos para o início de tudo, para Eva. Eva, ela tinha todo um jardim com as mais lindas e saborosas frutas. Ela tinha as mais lindas árvores. Tudo estava pronto para ela. Mas um dia, ela decidiu olhar para o lado e comparar uma árvore com todas as outras que já eram dela. Deus já havia dado todo um jardim para o homem, mas Ele havia dado uma ordem: não coma do fruto dessa árvore. E ela decidiu comparar. E quando nós comparamos, interessante porque a comparação não diz respeito a que você não tem aquilo que a outra tem. É muito maior do que isso. Diz respeito a quando você compara, é que o que você tem é insuficiente. Ela não foi até o fruto porque ela não tinha nada. Ela tinha todo um jardim. Mas é porque a insatisfação entrou no coração dela. A comparação, ela leva à insatisfação, que te leva à raiz da ingratidão. Quando você não se contenta com o que você tem, você está dizendo para Deus que o que você tem ainda é insuficiente. E Eva, ela entrou nesse lugar de comparar, de acreditar que o que ela tem ainda era pouco, porque ela poderia ter mais um fruto, mais uma espécie de fruto, mais um tipo de fruto. E isso a comparação ela faz nós perdermos o lugar que Deus tem para nós. Porque no momento que ela pecou, ela desobedeceu, o Senhor retira Adão e Eva daquele jardim. A comparação nos tira do lugar de propósito. Nos tira do lugar que Deus tem para nós. Você quer ver um exemplo? Quando a gente olha para a vida de Ana. Ana, todos sabem, tinha Penina, que também era mulher do seu marido, mas essa poderia dar filhos. Essa tinha um ventre próspero, era fértil. E a Bíblia diz, ela vai dizer em 1 Samuel que Ana tinha amargura
de alma. Ela sentou nessa mesa de comparação, de olhar para aquilo que ela não tinha e de olhar para aquilo que a outra tinha, e ela permitiu que a amargura entrasse no coração dela. Tanto que ela fala: eu sou amargurada de alma. Mas quando ela aprendeu a entrar no lugar da presença e falar: Senhor, se o Senhor me der, eu vou te entregar. Ela só conseguiu entrar nesse lugar de entregar aquilo que ela tanto desejava, quando ela entendeu de verdade que o que ela tinha, que era a presença do Senhor, era suficiente na vida dela. Por isso que a comparação, ela te leva a um lugar de não contemplar mais a presença de Deus. Por isso que nós, mulheres, precisamos diariamente ler a palavra, porque ela vai revelar todos os dias quem nós somos em Deus. E quando nós entendemos quem nós somos em Deus, a nossa identidade é revelada e você é satisfeita pela forma que Deus te gerou, pela forma que Deus te criou. Quando Ana entrou nesse lugar de entregar, porque ela já tinha a presença de Deus, ela gerou. Muitas vezes nós não geramos o propósito de Deus porque estamos preocupados com aquilo que o outro está gerando. E deixa eu te falar uma coisa. Nós estamos vivendo o maior tempo de comparação por causa disso aqui. Lembra da época da pandemia? Gente, era desesperador. Você estava em casa, sem trabalhar, sem produzir. Aí você ligava a internet, todo mundo produzindo. Não é verdade? Aquelas mulheres lindas arrumavam-se em casa de qualquer jeito, porque não estava saindo. Isso aqui era terrível. Então, você olhava e parecia que estava todo mundo fazendo alguma coisa e você nada. Porque a foto, ela é muito atrativa. Quando as pessoas olham um casamento, às vezes da outra, a família, todo mundo quer. Quando o teatro chegou aqui, né? E você vê aquela mulher de negócios, aquela mulher produzindo, aquela mulher trazendo números, né? Aumentando as estatísticas da empresa. Mas se essa mulher não tiver em Deus, tudo que ela vai ter é um trabalho bem-sucedido. Mas ela não vai conseguir gerar uma família. Ela não vai conseguir gerar um relacionamento com Deus. Ela não vai conseguir gerar um relacionamento saudável dentro da casa dela. Porque é muito fácil você olhar aquilo que a outra quer revelar, mas você não sabe o filme da vida daquela mulher. Interessante que quando a Josi veio aqui, a pastora, minha irmã, falou assim: eu acho que ela está te imitando. Quem vê foto não vê filme. Vocês não sabem o que eu já fiz hoje. Já trabalhei, já levei filho para lá, já para cá, já fiz reunião, isso, aquilo. Só que a gente só vê um momento. Se nós não tivermos firmadas em Deus, todos os dias buscando a intimidade, não é só você não, eu também vou ser roubada do lugar que Deus tem para mim, comparando e acreditando que as outras estão produzindo mais do que eu. Mas quem garante que aquela pastora que está lá na África, no interior, que ninguém vê, que não tem nem telefone, nem seguidores, nem Instagram, não está produzindo mais do que aquela que tem não sei quantas visualizações? A forma que nós vemos o outro é muito diferente da forma com que Deus nos enxerga. Às vezes você acredita que você não está gerando nada, porque está em casa. Mas pode ser que você esteja gerando um profeta que vai tocar as nações. Pode ser que você esteja gerando dentro de você uma filha obediente que vai ser levada para os campos missionários e ser usada por Deus. Pode ser que você esteja gerando dentro do seu lar, onde ninguém vê, te coloca o rótulo de dona de casa, mas gerando um médico que vai criar uma técnica que ninguém ainda criou. Um médico que de repente um cientista que vai produzir uma vacina que ninguém produziu. As pessoas, elas olham com a lente limitada. As pessoas acreditam que porque está sendo vista,
tá no lugar certo. Quando a gente olha para a vida de Davi, é muito lindo porque eu amo falar sobre Davi. Davi, quando vai para o campo de batalha, não para lutar, ele não tinha nem a armadura para isso. Aos olhos dos seus irmãos, aos olhos da sua casa, Davi não estava produzindo nada, só estava cuidando de bicho. Não estava produzindo nada. Quem é que vai cuidar dos bichos aqui do papai? Bom, os outros irmãos não dá, porque eles têm porte de guerreiro, eles têm pinta de guerreiro, eles se prepararam para ser guerreiro. Então, quem sobrou? O Davi. E Davi vai lá, escondido, cuidar de bicho. Até que um dia ele é chamado pelo seu pai para levar comida para os seus irmãos. E ele chega lá no campo de batalha. E essa passagem, essa parte aqui da vida de Davi, me impressiona muito, porque essa é a diferença de um homem e de uma mulher que sabe quem é em Deus. Davi, quando ele olha para Golias e vê que o Golias estava querendo estava enfrentando o povo de Deus, Davi, nessa mesma hora, ele decide lutar contra Golias. Davi, sem armadura, sem espada. Nessa hora, Saul chama ele e pega as suas vestes e coloca em Davi. A Bíblia vai dizer que Davi mal conseguia andar com a armadura, com o capacete de Saul, porque não cabia nele. E muitas vezes é assim que a vida nos enxerga. É assim que permitimos com que a vida venha nos manipular através dos sentimentos. Permitimos vestir uma roupa que não é nossa. Aquela roupa tinha um número exato de Saul, não de Davi. Davi não conseguia nem andar. É como se você fosse vestir uma roupa que não cabe em você. A Bíblia vai dizer que Davi nessa hora tira a armadura e ele pega uma funda, pega umas pedrinhas e ele parte para cima de Golias. Porque a roupa que Davi vestia não era uma roupa natural, era uma roupa espiritual. A melhor coisa que tem é uma mulher que sabe qual é a sua identidade. Essa é a melhor roupa que você pode vestir. É a roupa mais linda que uma mulher sabe vestir. Porque quando ela entende aquilo que Deus tem para ela, ela vai fluir nesse lugar. Ela vai caminhar nesse lugar e não vai se importar com o que as outras estão falando ou acreditando. Me dá essas... Eu até trouxe, Deus falou no meu coração antes de vir para cá, só as roupas. É exatamente... Deus ministrou muito ao meu coração quando eu estava lendo essa passagem. Às vezes a gente olha uma mulher e é lindo admirar uma outra mulher que está fluindo em Deus. É lindo. Porque você vê que não é pesado. Porque nós mulheres temos muitas funções. Ser mãe. Às vezes você está em casa, mas meu Deus do céu, as pessoas falam, dona de casa. Mas vai ficar em casa para tu ver. Gente, é mercado, é ser motorista de filho, é ser despertadora de filho, é ser professora particular de filho. É muita coisa para você fazer. E às vezes você ainda trabalha fora, né? E ainda é pastora. E ainda tem gabinete para fazer. Mas se eu não entender que esse lugar é o lugar que Deus tem para mim, e trocar todos os dias aquilo que eu acredito que é pesado por aquilo que é leve, que vem dele, eu não consigo. Por isso que ela falou assim, mas eu acho que eu não daria conta de ser uma empresária assim. Porque não é o lugar que Deus te chamou para estar. E às vezes a gente, para ser bem aceito, bem visto na sociedade, a gente vai usando roupas. Segura aqui, Ju. A gente vai usando roupas. Essa aqui é minha, tá? Mas não cabe mais. Vai vazar essa daqui. Comprei apertado, gente. A Luca do couro comprou apertado. Aí a gente vai vestindo roupa que não é nossa.
Porque você tem que ser isso, você tem que ser aquilo, você tem que ser bem-sucedida, você tem que ser uma empresária, você tem que fazer isso, aquilo. E aí você vai tentando entrar no padrão do mundo. Só que não funciona. Olha aqui. Não funciona. E às vezes a gente olha essa roupa na outra e acredita que por ela ser linda na outra, vai ser linda em você. Mas o que adianta ser linda se não funciona em você? O que adianta a outra estar funcionando muito bem e você querer aquilo para você, se não é isso que Deus te chamou para viver? Não funciona. Fica feio. Porque Deus não está preocupado com a forma com que as pessoas te veem, mas Ele está olhando para a sua essência. E você já viu quando uma mulher é linda por dentro? Ela pode colocar a roupa mais básica, que ela fica linda. Porque está no jeito dela falar, está na forma dela andar. Então ela não precisa nem usar uma grife, não precisa nem estar com uma roupa bonita. Ela precisa estar plena em Deus. Porque a coisa mais feia, às vezes, é uma mulher toda arrumada por fora, mas quando abre a boca, não revela a essência do céu. Revela a dor que muitas vezes certos lugares, ambientes e relacionamentos fazem você gerar. E aí não funciona. É bonito na outra, mas não funciona. Vai vazar isso aqui. Nem usei direito. E aí você vem com uma outra. E você acredita que por ser bonito na outra, vai funcionar em você. Porque afinal é muito lindo. É lindo isso aqui? É lindo. É lindo. Gente. É lindo. Mas não combina com a estação que eu estou vivendo. Mas não combina com o lugar que Deus me chamou para estar. Tem certas coisas que nós precisamos entender que não combina mais com você. Certas atitudes, certas palavras, certos comportamentos, certos lugares, certos ambientes, certas amizades. Não combina. Fica feio. Porque para o lugar que Deus te chamou para estar, é o céu que direciona a roupagem que você tem que usar. É o céu que determina o lugar que você precisa estar. Eu vou falar para vocês que eu fiz muitos planos ao longo da minha vida. Mas depois que eu fui chamada por Deus, eu creio que Deus frustrou muitos dos meus planos. Mas que bom. Porque pode ser que aquela roupagem que eu queria vestir não me levasse nem a metade do caminho que me conduziu ao lugar que eu estou hoje. Que nós possamos ser mulheres que vêm apreciar a presença de Deus, contemplar a presença de Deus, mesmo que você esteja vivendo a dor de um luto, de uma perda, de uma traição. Não importa. O Senhor vai fazer você frutificar nesse lugar. Porque enquanto não vem os frutos, Ele está te curando, Ele está te tratando. E a sua dor vai ser testemunho para as outras pessoas. A sua dor vai dizer para as outras pessoas que através da sua dor você conheceu um ângulo da face de Jesus que você não tinha visto ainda. Na verdade, eu conheci, eu experimentei Jesus de uma forma que eu nunca havia experimentado antes. Foi nos meus momentos de vale, de deserto. Porque é nesse momento que você consegue valorizar o que é não ter água. É no deserto. A gente só desperdiça água porque tem demais. É só abrir ali o filtro. É só abrir a geladeira. Mas é no deserto que você aprende a saborear e valorizar a presença da água. Muitas vezes Deus vai nos conduzir para esse lugar de deserto, porque é lá que vamos valorizar cada vez mais o que é o amor de Deus, o que é a presença de Deus na maior ausência da sua vida.
Sabe quando falta tudo e você ainda assim sente a presença de Deus na sua vida? E aí você entende que não é mais porque é bonito no outro, mas é porque agrada a Deus vestir a túnica que Ele tem para você. José, ele foi muito invejado pelos seus irmãos. O seu pai havia feito uma túnica linda. Aquela túnica apontava para o futuro de José. José, ele chegou a uma posição de governo. E sem mesmo saber, o seu pai já estava através daquela túnica apontando o seu futuro. Eu costumo dizer que a roupa que você veste hoje diz muito sobre o lugar que você vai chegar. José foi invejado porque a túnica representava o amor que o pai tinha por José. O amor que os filhos, que os outros irmãos, na verdade, não sentiam da mesma forma que ele revelava a José. Porque eles não tinham a identidade deles firmadas em Deus. Porque quando nós sabemos quem somos em Deus, nós sabemos que mesmo que você não seja a escolha de alguém, você é a escolha de Deus. E isso basta na sua vida. Isso é suficiente. Se o Pai te escolheu, se o Pai está na sua vida, se o Pai te teceu os seus músculos, Ele está ali no momento que você foi formado, não importa o que os outros acham. Quando nós sabemos aquilo que Deus tem para nós, ninguém pode nos roubar desse lugar. Ninguém pode roubar a identidade que Deus tem para nós. Nem você olhar para o outro e acreditar que aquilo dali era para você. Mas o Espírito Santo te tocar e falar: não, querida, o que eu tenho para você, filha, é muito maior. Basta você estar no lugar que eu tenho para você. A questão é que quando nós olhamos um jardim, e ele só é um jardim lindo, colorido, por causa das diferenças. Ele só é um jardim porque tem diferença de cores, formatos, aromas. Nós somos o jardim de Deus. E as nossas diferenças nos completam. Sabe, lá nós trabalhamos juntas, né? Todas nós temos a mesma profissão. E é muito lindo porque eu sei contemplar o que ela faz melhor do que eu. E ela sabe contemplar o que eu faço melhor. Não é nem melhor, a minha habilidade. E é muito lindo porque nós estamos vivendo um tempo de tantas comparações, mas é tão lindo apreciar como a outra funciona tão bem naquela estação. Porque o que eu não tenho, a outra tem. O que ela não tem, eu tenho. E juntas somos fortes. E juntas vamos entender o poder que Deus nos deu para o reino de Deus. Eu me lembro quando eu comecei a namorar o Léo, o meu marido, ele queria me levar para jantar. Aí ele mandou uma caixa com a roupa que eu ia usar e o sapato que eu ia usar. Aí eu, uma mulher independente, né? Era independente. O que esse cara tá querendo? Mandar na roupa que eu vou usar, tudo bem. Gostei do vestido, era um vestido, um sapato que ainda tinha bolsa. Aí eu, tá. Aí eu falei assim, ó, para dizer que o sapato eu não vou usar. Mas por que ele é lindo? E realmente o sapato era lindo. Mas não funcionava para mim. Não era meu estilo. Eu não conseguia andar. Então ele chegou lá e falou assim, não, eu vou te ensinar. Coloca aí. Fica no pé. Coloca o sapato no pé. Vem, anda reto, olhando para mim. Aí ele queria que eu andasse. Ele queria que eu saísse com aquele sapato. Aí eu falei, Leonardo, ele é lindo, mas ele é lindo para outra pessoa. Ele é lindo para olhar, mas não combina com o meu estilo. Não, vai ficar lindo. Olha para mim, anda, fica firme, com as pernas firmes. Não funcionou. Porque eu poderia dar até 5 passos. Mas eu não conseguiria fazer toda a trajetória e desfrutar do jantar maravilhoso que o Pai estava proporcionando. Tem um lugar, tem um banquete, mas com a roupa inapropriada a gente não entra. Com as vestes inapropriadas a gente não tem acesso. E sabe qual é as vestes mais lindas na vida de uma mulher? É quando ela sabe
discernir a voz de Deus, da voz das distrações. E a comparação é uma distração muito perigosa, porque ela te paralisa. A tua vida está passando, o teu propósito está indo embora. E você se distrai, olhando para a vida do outro. Que nós possamos apenas parar para contemplar e aplaudir o que Deus está fazendo na vida de outras. Mas que você não perca o trem que te leva no teu propósito. Muitas vezes descemos em alguns vagões, algumas estações, porque queremos comparar, invejar, ficar amargurada, frustrada, rancorosa. E a gente para nas estações da vida. Mas enquanto não subirmos no trem, não vamos conseguir chegar no lugar que Deus tem para nós. E eu sei que Deus tem algo muito poderoso para você, mulher. Porque um Deus grande, Ele não pode entregar algo pequeno nas nossas mãos. Um Deus grandioso, Ele entrega algo grandioso. Todos os homens da Bíblia e mulheres que Deus chamou por um propósito, o propósito era maior que eles. Porque não se refere à forma com que você enxerga. Se refere ao Deus que te chamou. E se Ele é grande, porque o gigante era enorme. Mas mais do que Davi saber quem ele era em Deus, ele conhecia o teu pai. E como todo bom pai, não deixa um filho enfrentar gigantes sozinho. Como bom pai, ele se coloca na frente. E é Ele que luta as nossas lutas. É Ele que vai diante das guerras. Eu quero dizer que não há nada grandioso, tão grande, que o Senhor não possa vencer por você. Não há nada tão difícil que você esteja vivendo hoje, que o Senhor já não te deu vitória, porque Ele não vai parar você, mulher. Ele não vai desistir de você. Ele te chamou para uma grande missão. Então vista a roupa. Então vista a roupa que Deus tem para você. É essa daqui. Essa daqui. Vista a roupa que Deus tem para você. Pode ser que até hoje não faça muito sentido você vestir aquilo que Deus tem para você, porque você fala, Senhor, eu não tenho capacidade. Eu sou pequena. Mas Deus sabe lá na frente o lugar que você vai chegar. É como se nós quiséssemos arrumar uma mala com roupa de inverno e Deus está nos levando para a melhor estação da nossa vida. E a gente fica agarrado com a roupa de inverno, ocupando mala da bagagem. Se livre hoje da comparação. Se livre hoje da amargura, da frustração, da inveja, da calúnia. E aprenda a contemplar a nova estação que Deus tem para você, mulher. Seja curada essa noite. Ah, mas me traíram, me decepcionaram. Não importa, não para de andar, segue reto. Segue reto, Deus está te chamando para algo muito maior. E o inferno quer te paralisar, quer te distrair. Pode ser que não faça sentido para você hoje, mas confia no Pai. Confia no Pai. Nós mães, quando a gente arranja um passeio, né, com os nossos filhos, quando são pequenininhos, eles nem sabem para o lugar que eles estão indo. Mas eles vão lá todos felizes. A gente arruma eles estão lá tão empolgados. Vamos sair. Nem sabe para onde é. Que você aprenda a ter a inocência de uma criança. E apenas entrar no carro, colocar o cinto e falar, Pai, eu estou pronta para o lugar que o Senhor tem para mim. Eu não abro mão desse lugar. Todas as dúvidas, todas as perturbações, às vezes, que tentam nos roubar, que venha ficar para trás. E que você aprenda a contemplar, a olhar para o novo de Deus. Quando a gente olha para Abacuque, ele fala
que os campos estavam devastados, que não tinha mais animais nos currais, que não tinha mais fruto. Ele falou de tudo aquilo que faltava. Mas você vê logo depois Abacuque falando: todavia, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Ele parou de comparar aquilo que ele já teve com aquilo que ele estava tendo naquele momento e aprendeu a comparar com aquilo que Cristo, com aquilo que Deus tinha para a vida dele. Pode ser que hoje você esteja vivendo esse cenário: campos devastados, escassez, ausência de frutos, sonhos frustrados. Mas aprenda a olhar a presença de Deus no meio da ausência. Porque quando ele fala: todavia eu me alegrarei no Deus da minha vida. O que Abacuque está nos ensinando? Olha para ele, que você verá o próximo capítulo da sua vida. Olha para ele, porque por mais que a terra diga que não há, ele diz: eu tenho algo novo, eu tenho uma nova estação, eu tenho frutos, eu tenho prosperidade, eu tenho restauração, eu tenho o novo para você. Mas só acessa esse lugar quem aprende a olhar para Deus e entender que Ele não vai fazer você morrer nesse lugar, mas Ele está te ensinando exatamente nesse lugar. Que você seja como Ana, Isabel e Maria. Uma estava à frente do processo, a outra estava um pouquinho atrás. Uma gerando o João Batista, que ia anunciar o caminho, a outra gerando o próprio caminho, que era Jesus. Ambas gerando, só que uma mais à frente e a outra mais atrás. Não é porque você está mais atrás que você não está gerando o propósito de Deus. Não é porque a barriga de Maria não estava tão evidente como a de Isabel, que ela não estava gerando a promessa, o Messias, o caminho. Não é porque você não está vendo que você não está gerando. Não é porque não está dando fruto que a árvore não está crescendo. Não é porque você ainda não vê grandes folhas que a raiz parou de crescer. Não. Você está crescendo para baixo. Porque o que Deus tem é tão grande que se você não estiver firmada nele, você não vai suportar aquilo que Ele tem para a sua vida. Vamos levantar e entender que precisamos sair daqui com a roupa que o céu tem para você. Que toda roupagem de comparação, que toda roupagem de amargura, de inveja, de ressentimento, de dores, de luto, que você aprenda a viver a nova fase que Deus tem para você, mulher. Nós temos vivido tempos de muitos testemunhos nos Geradoras. Quando Deus me deu esse nome, Geradoras, foi o Senhor que deu, não tem nada a ver comigo. Eu estava no meu momento orando a Deus, eu estava na minha cama, e o Senhor colocou esse nome na minha frente. Ele falou: Geradoras. Porque eu quero que se levante mulheres dispostas a gerar para mim. Você pode ter muitos sonhos, de ser uma médica, de ser uma empresária, de fazer bolo para fora, de abrir seu negócio, de abrir sua mini empresa. Você pode ter muitos projetos. Mas eu entendo que esse lugar que Deus vai te colocar é apenas a vitrine, para que você revele a sua verdadeira missão. Eu costumo dizer que aonde Deus me colocou lá no meu trabalho é apenas uma vitrine para que eu revele Deus através das minhas atitudes, né? É uma vitrine. Eu trabalho fora, eu sou profissional, e as pessoas falam: pastora, como é que você dá conta? Não é melhor você largar? Tem muitas coisas. Não. Até que Deus fale ao contrário, eu vou continuar. Porque eu não quero andar conforme a minha agenda. Eu quero andar de acordo com o propósito que Deus tem para mim. E às vezes, um dia de cansaço, um dia de decepção, um dia de ansiedade, um dia de amargura, um dia que você foi ferida, pode colocar tudo a perder sobre aquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Então, andar debaixo da nuvem
Precisa ser o princípio de toda mulher que decide viver aquilo que Deus tem para ela. Não, porque nós temos muita tendência a andar sobre as nossas emoções. Mas a Bíblia fala que uma mulher, um homem levado pelas suas emoções é como uma cidade sem muros. Qualquer um que entra, rouba aquilo que tem valor. Então, quando Deus deu esse nome Geradoras, Ele falou: eu estou levantando mulheres nesse tempo que estão dispostas a entender que antes de estar num lugar, num trabalho, numa posição, entendem que estão ali para servir a missão de revelar uma mulher de Deus, de revelar um pouco do céu na terra. E eu sei que muitas mulheres que chegaram aqui foram convidadas por outras mulheres, na academia, aonde Deus te colocar, fale do amor dele. Cria a oportunidade de falar sobre Jesus. Você não precisa pregar. Fale quem Ele é para você. Fale aquilo que Ele está fazendo na sua vida. Conta uma experiência de quem é Jesus. Porque falar que Jesus ama, todo mundo fala sobre o conceito de amor para o mundo, está muito complicado, né? Mas fala aquilo que Jesus fez. Porque o que Jesus fez, o que Jesus faz, o mundo não pode fazer. Quando Jesus toca a nossa vida, nós somos marcados de uma forma que as pessoas vão olhar e falar assim: realmente, só pode ser milagre isso aí. Porque aquilo que nós vivemos é como aquela mulher encurvada. Quando Jesus tocou nela, ela experimentou uma porção do céu no meio da sua dor. Quando nós somos tocados por Jesus, nós experimentamos uma porção do céu e tudo começa a ser transformado. Eu quero falar com você, mulher. É o tempo de voltar para o lugar que Deus desenhou para você. De repente você andou por muito tempo aí no mundo, vestindo tantas roupas que tentaram te colocar, mas o Senhor essa noite está te chamando para perto dele. Está falando: volta para casa. Volta para o lugar que eu tenho para você. Volta para o lugar de filha. Só vamos conseguir funcionar no lugar que Deus tem para nós. Primeiro nós precisamos entender o nosso lugar de filha. Porque quando nós entendemos esse lugar de filha, nós funcionamos como mulher, como esposa, como profissional, como mãe, como em todos os lugares que Deus tem para nós. Mas enquanto não entendermos o lugar de filha, tudo vai ser pesado, tudo vai ser cansaço, tudo vai ser difícil. Tudo que nós vamos fazer vai trazer dor, vai trazer às vezes a sensação de frustração, de incapacidade. Mas que você essa noite possa voltar para esse lugar de filha, aos pés do Senhor, falando: Senhor, eu quero depender mais de Ti, Pai. Eu quero ter acesso a esse lugar que o Senhor tem para mim. Lugar de intimidade, de relacionamento. Você que entrou aqui e por um tempo esteve afastada desse lugar da presença, ou que quer mais esse lugar, esse acesso ao lugar da presença, vem aqui na frente, que eu quero orar. As pastoras vão orar por você, vão orar com você. Quero contemplar, Senhor, Santo, Santo. Obrigada, Senhor, pela Tua presença, meu Pai. A Sua presença é suficiente, meu Pai. A nossa esperança não está no governo, não está na nossa conta bancária, não está na roupa, na beleza. Tudo isso é passageiro, meu Pai. Às vezes nos comparamos com a outra, porque a outra tem o cabelo mais bonito, a unha mais bonita, se veste melhor. Mas tudo isso é passageiro, meu Pai. Que nós possamos admirar e buscar, meu Pai, aquilo que só a Tua presença pode fazer em nós, meu Pai. Sermos cheias da Tua presença, porque é uma mulher cheia da Tua presença, meu Pai. Não há nada que possa destruir um casamento de uma mulher cheia da Tua presença, meu Pai. Não há nada, Senhor, que possa destruir aquilo que o Senhor tem para nós, quando nós estamos certos da Tua presença em nós, meu Pai. Que você seja essa mulher
que crie ambiente na sua casa para a presença de Deus. Porque Deus pegou Davi, um menino que cuidava de bicho, mas quando ele derramou a presença, ele alcançou lugares que ninguém jamais acreditaria que ele chegasse. Você vai alcançar lugares que hoje os seus olhos não podem ver. Mas quando você olha para Davi, ele largou as vestes de Saul, e Davi pegou o seu alforje de pastor, 5 seixos do riacho, 5 pedrinhas, e Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e uma pedra. Ele feriu e matou. Você vai fazer coisas grandes com aquilo que Deus já te entregou. Pode ser pequeno, mas não foram as pedras que mataram Golias. Foi a presença de Deus na vida dele. Então Deus vai fazer você usar o que você tem, porque não se refere àquilo que você tem, mas àquilo que está dentro de você, que é a presença de Deus. Cria esse ambiente dentro da sua casa. Cria esse ambiente de louvor, de adoração, para que Ele venha se manifestar. Comece a sair pela tua casa igual uma doida, sabe? Orando no quarto dos seus filhos. Quando eles forem para a escola, ora travesseiro, ora o quarto, ora o travesseiro ao lado que seu marido dorme. E assim, de repente você não é casada, você está esperando um homem de Deus, mas deixa eu te falar uma coisa. Eu já orava pelo meu esposo. Eu falo, Senhor, ele está vindo de burro, que está atolado na lama, porque está demorando muito. Mas eu tenho certeza que o Senhor vai mandar. Aí eu colava foto lá no meu guarda-roupa, assim, ó, de tudo que eu queria. Mas eu falei assim para ele: mas que ele te ame em primeiro lugar. Porque um homem que ama a Deus em primeiro lugar, ele sabe como tratar uma mulher. Então não adianta você pedir um homem de 2 metros, louro, forte. Se não amar a Deus em primeiro lugar, não vai saber tratar você como uma princesa. Não vai saber cuidar de você da forma que o pai te trata. Porque quando a gente tem um parâmetro alto, a gente não aceita qualquer um. Quando nós sabemos quem nós somos, nós não nos submetemos a qualquer um. Que você seja uma mulher melhor a cada dia. Não se compare com outra, mas se compare com você. Seja amanhã melhor do que você foi hoje. Crescer em Deus significa se tornar melhor a cada dia. Se compare com você. A mulher que eu fui ontem, eu não posso ser hoje. Eu preciso ser melhor. E amanhã, melhor ainda. Porque eu sei os planos e os pensamentos que Deus tem a meu respeito. São pensamentos de bem. São pensamentos de prosperidade. São pensamentos onde Ele vai me levar a lugares que vai ter a assinatura de Deus. Que você chegue nesse lugar dizendo: foi meu pai que me trouxe até aqui. Porque quando Davi derrubou Golias, Saul olha e fala assim: quem é o pai desse menino? Ou seja, não foi eu que instruí ele, que preparei ele para ser um guerreiro. Foi alguém. Deve ter sido o pai. Que quando você chegar a certos lugares que Deus vai te levar, de repente uma melhor esposa, uma melhor mulher em Deus, uma mulher mais calma, uma mulher mais doce, porque a gente está perdendo é uma geração que as mulheres estão perdendo a feminilidade. Já reparou isso? É verdade. Nós estamos querendo alcançar tantos lugares, estamos perdendo aquilo que Deus só colocou nas mulheres: a doçura, a feminilidade. Então, quando você chegar a certos lugares, você vai dizer: foi o pai que me trouxe aqui. Porque eu só tinha uma funda e umas pedrinhas. Mas o pai decidiu que esse é o meu lugar. E o lugar que Deus tem para você, ninguém te tira. Então, ore por aquilo que vai vir. Contemple a presença de Deus. Ore pelo seu marido, ore pelos seus filhos que ainda vão vir. Mas seja uma mulher que ore. Porque quando a gente ora, a gente está dizendo para o céu: eu estou gerando, eu não vejo, mas eu estou gerando. Eu não vejo, mas eu sei
que eu estou gerando. Que sejamos mulheres geradoras nessa geração. Que possamos gerar ambientes e transformar ambientes com a presença de Deus que está em nós. Crie na sua casa um espaço para a presença de Deus. Lá eu tenho um escritório na minha casa que eu falo assim: Senhor, eu abro a porta e falo assim: eu sei que você já está aqui, né? Você já estava aqui, né? Porque eu sei que antes de você chegar, Ele estava lá te esperando. Ele já estava lá desejando ter um relacionamento contigo. E eu fecho aqui contando a história de um levantador de peso, que ele se preparou 4 anos para ir para as Olimpíadas, fazer uma competição, participar de uma competição. E chegando lá, ele não foi bom. Não conseguiu atingir o que ele deveria atingir. Ele voltou para casa, se preparou mais 4 anos. E chegando lá, ele não conseguiu a pontuação que ele tanto desejava. Mas ele se preparou mais 4 anos. E conseguiu a medalha de prata, mas ele queria de ouro. Então ele se preparou mais 4 anos. E conseguiu a medalha de ouro. Às vezes nós olhamos uma mulher chegando num lugar, mas nós não entendemos todos os processos que ela passou. Nós só vamos alcançar o lugar que Deus tem para nós se não desistirmos nos primeiros 4 anos, nos segundo, nos terceiro, até chegar no lugar que você sabe que é seu. Ele sabia que ele poderia ganhar a medalha de ouro. E tudo aquilo que ele fez, ele desperdiçou, não, foi o processo. Tudo que você está vivendo é apenas o processo. Sem o processo de todos esses anos, ele não alcançaria a medalha de ouro. O problema é que muitas vezes nós paramos nos primeiros 4 anos e acreditamos assim: não é para mim. Continue até você conseguir aquilo que Deus tem para entregar para você. Não pare, porque o processo te prepara para o lugar de honra. E não é para honrar homens, é para que Deus seja honrado através da sua vida. Que Deus abençoe a sua vida, Senhor. Senhor, vai ministrando os nossos corações, vai tocando na mente, vai trazendo a identidade que muitas vezes perdemos, porque sentimentos vão entrando dentro de nós, meu Pai, e deformando a nossa identidade. Mas o Espírito Santo de Deus está aqui. Ele passeia no nosso meio. Nós te damos liberdade, meu Pai. Venha ministrar os nossos corações. Nos despedimos de mais um culto, mas jamais da tua presença, porque é dela que nós precisamos para viver tudo aquilo que o céu tem para nós. E não importa as lutas, nós não vamos abrir mão daquilo que Deus tem para nós. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.